E aí, meus amigos, quarta rodada da fase de Liga da Champions finalizada, metade do caminho se passou para a gente saber quem vai para o mata-mata nas oitavas em diante direto, para saber quem vai para playoff. A gente vai dar uma geral de como está a tabela da Champions até aqui, a metade do nosso caminho. E claro, nessa quarta, falar dos jogos dessa quarta-feira de Champions. Tivemos a vitória do Atlético de Madrid fora de casa contra o PSG, teve vitória da Inter competente do Inzaghi para cima do Arsenal, show do Barcelona, vitória do Bayern. Então a gente vai passar uma geral sobre os principais jogos dessa quarta e falar, obviamente, como está mais ou menos o cenário para o começo da segunda metade, né? Então, começando direto com Inter e Arsenal, que talvez fosse o jogo de maior expectativa para essa quarta-feira de Champions. A gente teve uma Inter que venceu, mas quem jogou majoritariamente melhor, principalmente a partir do segundo tempo, foi o Arsenal, tá? O primeiro tempo é muito equilibrado, eu assisti esse jogo, a maior parte dele, também me dividi com PSG e Atlético de Madrid, mas a gente viu uma Inter começar muito bem, começar com uma marcação alta para cima do Arsenal, começar incomodando já nos primeiros 3 minutos, já tinha 2 finalizações da Inter de Milão, mas o Arsenal foi começando a se encontrar no jogo, a Inter foi perdendo um pouco do ímpeto da marcação alta, do ímpeto de quem está jogando em casa aqueles primeiros 15 minutos característicos, o que é até normal de acontecer, e o Arsenal foi começando a se encontrar no jogo e equilibrando a partida, e com isso começando a bancar as estatísticas que no fim mostraram o Arsenal superior, menos no placar, porque se a gente pega as estatísticas do jogo, o Arsenal teve o dobro de finalizações. Foram 14 tentativas contra 7 da Inter. Sem falar o chute no gol, que a Inter, se não me engano, finalizou o jogo com 2 finalizações no gol do Raya. Uma delas, o gol do Çalhanoğlu de pênalti no primeiro tempo. Mas, a estatística de escanteios, por exemplo, o Arsenal dá um show de 14 escanteios contra nenhum da Inter de Milão. Era uma Inter que foi muito equilibrada no primeiro tempo, que se dispunha a jogar, mas que não conseguia encontrar os melhores espaços, a não ser, principalmente, claro, na jogada que gerou o pênalti, que foi convertido pelo Çalhanoğlu, inclusive bateu muito bem, tirou completamente qualquer chance do Raya, e no segundo tempo ela mais quis defender essa vantagem do que qualquer outra coisa. O Arsenal foi extremamente superior no segundo tempo, colocou a Inter contra a própria linha de defesa, fez por merecer um possível empate, só que a Inter foi segura na sua defesa, com uma linha de 5 muito bem montada. Belíssima partida do Bisek, o zagueiro alemão de 22 anos, se não me engano. Cara alto, forte fisicamente, que jogou muito bem, muito preciso, tirando bola perigosa no chute do Havertz, que ele bloqueia. O Dumfries também, o ala direito, que é aquele trator, um cara muito bom fisicamente, muito veloz, e que fez uma partida belíssima no sentido de parar o Martinelli pelo lado esquerdo, lado direito da defesa da Inter, inclusive tirando bola em cima da linha numa cobrança de escanteio que foi desviada na primeira trave, e o Dumfries tira ela em cima da linha, evita o que seria o gol de empate do Arsenal. Dumfries e Bisek, os destaques de uma Inter que foi muito mais eficiente defensivamente do que boa ou eficaz no ataque. O Lautaro saiu cedo, o Thuram entrou e não conseguiu fazer muita coisa, já não era mais o que a Inter planejava, aumentar a vantagem. A Inter quis mais se defender no segundo tempo do que fazer um 2-0 e conseguiu. A Inter não se incomoda em fazer esse tipo de jogo. A Inter não se incomoda em se defender, em fechar sua linha de 5, em fechar um 5-4-1. E além de não se incomodar, o problema para os adversários é que ela faz muito bem. O Arsenal viu isso. O Arsenal, por mais que tentasse, por mais que colocasse a Inter contra a sua própria área em vários momentos, conseguisse muitos escanteios, ele não teve grandes chances porque a Inter se defendeu muito bem. Ele teve 1-2 grandes oportunidades. E no fim, acabou perdendo. Uma Inter que chega à 5ª colocação, se pondo diretamente nesse grupo que deve conseguir uma vaga no G8, porque a gente já tem um cenário um pouco mais entendível. E a Inter, com esses 10 pontos que ela fez nos 4 primeiros jogos, invicta e sem sofrer nenhum gol, um dos únicos 2 times da competição que não sofreu nenhum gol nos 4 primeiros jogos, a Inter e o outro, a Atalanta. A Inter, com essa vitória, se põe diretamente nessa briga que ela já estava de se classificar direto pro mata-mata, para as oitavas de final, ficar entre os 8 primeiros. A Inter já era favorita a isso e deve se garantir. Num outro jogo muito importante da rodada, o PSG se afunda de vez depois de perder para o Atlético de Madrid de virada. Um Atlético de Madrid que, a parte do jogo que eu estava assistindo, ali assisti um pouco do primeiro tempo, assisti um pouco do segundo, foi muito mais um PSG propondo o jogo, muito mais um PSG pressionando o Atlético de Madrid, chegou a bater 80% de posse de bola, ficou com 70% em média,
E além de ter feito 1 a 0 com o gol do Zaire na pressão alta, que foi muito eficiente, e o Lenglet, assim, falhou miseravelmente, foi engolido pela pressão na saída de bola do próprio time, o PSG fez isso muito bem, recuperou a bola e o Zaire acabou fazendo o gol, mas imediatamente o Molina, 4 minutos depois, consegue o empate numa jogada que até que foi bem trabalhada, e ele consegue finalizar no canto do Donnarumma. Um Atlético que a partir daí se defendeu, um Atlético que a partir daí foi pressionado, mas foi bem parecido no sentido do PSG não conseguir ser eficiente como o Arsenal também não conseguir aumentar a vantagem dele e finalizar um jogo, por exemplo, com 22 chutes no gol, tentativas a gol, contra 4 do Atlético, 9 chutes na meta do goleiro adversário contra 3 do Atlético, e ainda assim, no minuto final, no último lance, o Ángel Correa virou o jogo para o Atlético de Madrid. Eficiência vence volume de jogo. É muito nítido isso. Eficiência é capaz de bater um time que tenha mais posse, que tenha mais volume. O Atlético foi eficiente e se desafoga, né? Porque o Atlético, ainda assim com a vitória, está na 23ª colocação da tabela da Champions, o que é muito ruim. Afinal, o nono ao 24º vão para a fase de playoffs, mas não tem garantia nenhuma que o Atlético vai permanecer nessa fase. O Atlético está numa campanha muito complicada. Foi a primeira vitória do time do Simeone, que tira literalmente da lama o PSG e coloca mais ainda na lama. Tira da lama o Atlético e coloca de vez o PSG nessa lama, já que inclusive tem uma tabela, a mais difícil tabela entre os times do suposto primeiro, no máximo segundo escalão, que o PSG é. A mais difícil era a tabela deles. E ainda tem pela frente, por exemplo, se não me engano, na próxima rodada pega o Bayern de Munique. O PSG se complica, o Luiz Henrique tem muito que trabalhar, o Simeone respira, mas na situação, nenhum dos dois está numa situação muito confortável. Outro jogo interessante dessa quarta-feira foi a vitória, o show do Barcelona para cima do Estrela Vermelha. Já era esperado, 5 a 2, já era esperado uma goleada, pelo que o Barcelona faz nessa temporada, né? O Barcelona é possivelmente o time que tem o melhor início, ou melhor 30, 40% da temporada até aqui. O melhor time até aqui na temporada europeia é o Barcelona. O Estrela Vermelha é um dos menos favoritos a qualquer coisa na Champions, era um dos times que era supostamente um saco de pancadas, e por mais que conseguisse empatar em algum momento depois do Inigo Martínez fazer 1 a 0 com a assistência do Rafinha, mais uma assistência do Rafinha, que inclusive fez mais um gol na partida, o início avassalador do Rafinha de temporada. O Inigo faz 1 a 0, o Estrela Vermelha empata com o Silas, o Amanjituca, mas depois daí o Lewandowski faz 2, o Rafinha faz 1, o Fermín Lopes faz o 5º e viria a diminuir o Estrela Vermelha para um 5 a 2. Destaque da partida, além do Lewandowski fazendo 2 gols e ficando a 1 gol de fazer o 100º dele na Champions. Lembrando, só Cristiano Ronaldo e Messi têm 100 ou mais gols na história da Champions. O Lewandowski está a 1 de fazer isso e dessa Champions não passa. Com esse nível de futebol que o Barcelona está apresentando, é capaz que até na próxima rodada o Lewandowski consiga. Afinal, ele também está se aproveitando muito dessa boa fase do time e fazendo o que ele faz de melhor, que são gols. E o Rafinha, claro, sendo o grande nome do Barcelona até aqui na temporada. Não é Lamine Yamal, pra mim, não é Lamine Yamal, não é Lewandowski, por mais que seja o grande artilheiro, mas é o Rafinha, cara. Que mudança que o Hans Flick fez nele. Mais uma assistência, mais um gol e mais um show do Barcelona, que se coloca na 6ª colocação e vai galgando pontos para escapar daquele início ruim depois de perder para o Mônaco e se garantir, quem sabe, no G8. É um time que tem grandes chances de fazer isso. O Bayern vencendo o Benfica por 1 a 0 na Allianz Arena, gol do Musiala. O Bayern consegue dominar a partida, dominar as ações. O Benfica nem conseguiu finalizar no gol do time alemão. Muito mais posse. O Bayern transformou o volume de jogo em vitória. Não fez o que o Arsenal deveria fazer, não fez o que o PSG deveria fazer. O Bayern conseguiu. Transformou a criação de oportunidades nos 3 pontos. Foi com goleada? Não. Apesar de ter tido uma partida que foi muito mais dominante do que 1 a 0. Mas é 1 a 0 que faz o Bayern conseguir pontos importantíssimos numa Champions, cara, que é muito arriscada, porque depois dessas 4 rodadas, a gente está vendo times de grande porte se colocando em situações que causam preocupação ou que devem causar alertas, no mínimo, para as 4 rodadas finais. Com os demais jogos dessa quarta-feira, a gente teve o Aston Villa perdendo a invencibilidade, perdendo para o Clube Brugge por 1 a 0, com aquele lance bizarro do Tyrone Mings, cara, que assim, é um pênalti passível de investigação.
diga-se de passagem, em tempos de bet é passível de investigação o cara fazer um pênalti daquele. O Bruges não tem nada a ver vencer o jogo. Aston Villa, que poderia ser igual ao Liverpool como os únicos dois com 100% de aproveitamento, perdeu para o time belga, que não é também nada muito surpreendente a nível de desempenho apresentado, mas surpreendeu o Aston Villa. O Salzburg venceu o Feyenoord por 3-1 fora de casa, isso me surpreendeu. O Salzburg não vinha bem, mas conseguiu fazer com 2 gols do Karim Konaté, que é um cara, um atacante, se não me engano ele é malinense, agora não vou saber a definição, mas é de Mali, fazendo 2 gols, super importante para o Salzburg, quem sabe sonhar numa vaga em playoff. A gente teve também o Brest vencendo o Sparta Praga por 2-1, o Brest que é uma das surpresas dessa Champions, sem dúvida nenhuma está ali no G4, o Brest, que é um estreante na Champions e que está fazendo uma campanha invicta até aqui, com 3 vitórias e 1 empate, e galgando, quem sabe, sonhar em G8. Para finalizar, a gente tem que falar de Shakhtar vencendo o Young Boys por 2-1, era esperado o Shakhtar jogando em casa, e tivemos também o jogo do Stuttgart, Stuttgart perdendo para a Atalanta em casa por 2-0, Atalanta junto com a Inter, o grande destaque por não sofrer gols. Eles dois são os únicos times que não sofreram gols e já passou metade da fase de liga. É muito surpreendente o que faz a Atalanta e conseguindo uma vitória contra o Stuttgart, que é muito organizado. Quem lembra do Stuttgart jogando contra o Real Madrid na primeira rodada, o Stuttgart deu muito trabalho para o Real. É um time super organizado, na mão do treinador alemão, que é jovem, inclusive, não vou lembrar o nome dele. Mas a Atalanta, do Gasperini, se mostrou mais pronta e mais competitiva. Grandes destaques da fase de liga até aqui. Liverpool, sem dúvida nenhuma, líder do campeonato até aqui. 4 vitórias em 4 jogos, o único 100% na metade dessa fase de liga da Champions. O único 100% é o Liverpool do Arne Slot, extremamente surpreendente. A gente tem as surpresas maiores a nível de o que era esperado desses times: Sport, Mônaco e Brest, figurando no G8 em segundo, terceiro e quarto respectivamente. O Brest estreante no G4, finalizando a metade da fase de liga. Lembrando, são 8 rodadas, já passaram 4. O Sport no Gyökeres, que era do Rubem Amorim, também muito surpreendente. Resta saber se o Sport vai sofrer muito com a saída do Rubem Amorim. É provável que decaia em nível de desempenho, mas será que não consegue de repente vingar um G8 ou se classificar no playoffs? Eu acho que quem já tem 10 pontos nessa primeira fase, nos 4 primeiros jogos, quem já fez 10 pontos, eu acho muito difícil que não se classifique no mínimo entre os primeiros 24, ou seja, do 9º ao 24º para playoff. Inter, Barcelona, Borussia, confirmando favoritismo para G8. City, Juventus, Arsenal, não tem muito com o que se preocupar, imagino, mas é certo que pelo menos um desses não vai conseguir uma vaga no G8. Vai ter gente grande que vai ficar de fora do G8. Isso é fato, gente. Se a gente for pegar entre 9º e 24º, tem City, tem Juventus, tem Arsenal, tem a surpresa que poderia ser o Leverkusen, tem Bayern, tem Real Madrid e tem Milan, e tem Atlético de Madrid, e tem o PSG, que nem entre os 24 tá em 25º. Muita gente grande vai ficar fora do G8, muita gente grande vai para playoff. É caso para alerta para Real Madrid, é caso de alerta para Bayern, que somaram apenas 6 pontos. Leverkusen, City, Juventus e Arsenal tem 7. Vale muito do que esperar da tabela deles na sequência, mas assim, Real tem tabela difícil, vai enfrentar o Liverpool, o Bayern talvez inclusive tenha passado os adversários mais difíceis do Bayern, mas se você observa pelo que está jogando, pode pintar uma surpresa de ficar fora do G8, o próprio Leverkusen, o próprio Arsenal. Eu vejo, por exemplo, o City, acho que vai galgar uma vaga no G8, a Juventus com boas chances. Agora, o Bayern, o Arsenal e o próprio Real Madrid vão ter vida difícil. Sinceramente, Atlético de Madrid e PSG é acordar para não ficar fora do playoff, tá? É acordar para não ficar depois do 24º. Esses dois eu acho que não tem mais nenhuma chance de G8. Me surpreenderia muito se chegassem, principalmente o PSG pela tabela que tem. Acho que a desses dois times é brigar para ir pro playoff. Me digam o que vocês acham. A aba de comentários está aqui para isso, para a gente bater um papo, para a gente dialogar sobre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fazendo imediatamente após os jogos. Vou tentar postar o mais rápido possível. Valeu, tamo junto. E compartilha o canal para a gente aumentar a nossa família. Depois de um período de sumiço, a gente tem que voltar com tudo. Valeu, tamo junto. Tchau.